Eu estou muito gripada, não sei se é coronavírus, não fiz o teste. Mas vamos aqui ler o capítulo 16 do quarto livro do Velho Testamento da Bíblia, que é Números. Capítulo 16, versículo 1. Então Corá era filho de Izar e filho de Coate, filho de Levi. Juntou-se a Datã e juntou-se a Abirão. Abirão e Datã eram filhos de Eliabe, e de filho de Pelete, dos filhos de Ruben. E, na verdade, eles vão falando a descendência deles, né? Versículo 2. Eles se levantaram contra Moisés, junto com 250 israelitas, maiorais da Assembleia de Deus, escolhidos da congregação, homens de destaque ali de Israel. Versículo 3. Uniram-se, portanto, contra Moisés e contra Arão. E lhes disseram: Moisés, Arão, já chega de vocês, estou cansado de vocês. Já chega de vocês. Toda a assembleia é santa. Todos eles, Jeová está no meio deles também. Então por que vocês, Moisés e Arão, deviam se colocar acima da congregação de Jeová? Inveja. Versículo 4. Quando Moisés ouviu isso, gente, Moisés prostrou-se, ajoelhou-se, imediatamente com o rosto por terra. Versículo 5. Disse então a Corá e a todos os que apoiavam Corá: pela manhã, Jeová mostrará quem pertence a ele, Corá, disse Moisés. De manhã cedinho, Deus vai mostrar quem pertence a ele, Corá. E a todos os que o apoiavam. Pela manhã, Moisés disse: Jeová mostrará quem pertence a Jeová e quem é santo, tá, Corá? E quem deve se aproximar de Jeová. Aquele que ele escolher se aproximará de Jeová. Versículo 6. Façam o seguinte, Corá. Você aí, né? Corá e... Eram dois que estavam contra Moisés. 250 pessoas estavam contra Moisés, né? Mas quem falava mesmo pelas 250 pessoas era Corá, né? Corá era o manda-chuva aí, que foi falar isso com Moisés. Moisés até se prostrou em terra, colocou a cabeça na terra para conversar com Deus, para orar a Deus, né? Ele falou assim, não, só Deus que vai falar de manhã se quem é dele, quem é especial, quem é santo. É só ele, Corá, eu não vou falar nada. Para você ver que desde aquela época tinha inveja e picuinha, né? Vendo Deus ali falar com Moisés, claro, gente, que é Moisés que Deus amava, assim, que Deus tinha mais conforto de falar, né? Versículo 6. Façam o seguinte, Corá e todos os que o apoiam, que são 250 israelitas. Corá e todos os que o apoiam, peguem incensos. Versículo 7. E amanhã, coloquem neles brasas e incenso perante Jeová. E o homem que Jeová escolher é o santo. Vocês, Corá, vocês, 250 israelitas, foram longe demais, filhos de Levi. Versículo 8. Então Moisés disse a Corá: Corá, escutem, por favor, filhos de Levi. Levi era descendente de Jacó, tá, gente? Porque eles tinham várias mulheres, né? Então era descendente de Jacó, assim, filho de Jacó de sangue, com outra mulher. Que várias mulheres existiam nessa época, né? Versículo 9. Vocês, filhos de Levi, acham pouco o Deus de Israel os ter separado dentre a Assembleia de Israel e ter permitido que vocês, filhos de Levi, se aproximassem dele, de Jeová, para executar o serviço lá no tabernáculo de Jeová e ficar diante do povo para servi-los?
Versículo 10. Ele fez você se aproximar dele junto com todos os seus irmãos Corá, os filhos de Levi. Agora vocês querem obter também o sacerdócio? Ah, é mesmo? Vocês querem ser gerente também? É assim, né, gente? Puxando o tapete do outro. Versículo 11. Por essa razão, você, Corá, e todos os 250 israelitas, os que o apoiam, que são 250 israelitas, que estão reunidos, são contra Jeová. Quanto a Arão, meu irmão mais velho, que é sacerdote, quem é ele para vocês se queixarem contra Arão? Vocês estão se queixando contra Arão, Corá, filho de Levi. Versículo 12. Mais tarde, Moisés mandou chamar Datã e Abirão, que eram filhos de Eliabe. Mas Datã e Abirão, eles disseram, olha, Moisés, Datã e Abirão disseram para Moisés, nós não iremos. Versículo 13. Você acha pouco nos ter tirado de uma terra que mana leite e mel para nos fazer morrer no deserto, Moisés? Agora você também quer ser um governante supremo sobre nós israelitas, Moisés? Você está achando que o quê? Você quer ser Deus, mandar na gente? Olha como o povo, as pessoas assim, elas coisam na cabeça delas, né? Versículo 14. O fato é que você, Moisés, não nos trouxe uma terra que mana leite e mel, que ficou igual foi prometido. Nem nos deu campos, nem nos deu vinhedos como herança. Você, Moisés, quer cegar os olhos desse povo de Israel? Não iremos, disse daí Eliabe, né? Datã e Abirão, que eram filhos de Eliabe, falaram para Moisés isso, gente. Quantas vezes você escuta isso também, né? Você tá querendo ser demais. Você quer ser a dona da loja, você é apenas um funcionário, entendeu? Versículo 15. Então Moisés ficou muito irado, é com muita raiva, e disse a Jeová, Jeová, não olhes para a oferta de cereais dos levitas. Não tirei deles um único jumento, nem prejudiquei a nenhum deles, Jeová. Versículo 16. Moisés disse então a Corá, que se juntou contra ele e contra Arão, com os 250 israelitas. Compareça amanhã, vocês, Corá, perante Jeová com todos os que o apoiam, esses 250 israelitas. Você, eles e Arão, o sacerdote, meu irmão mais velho, devem comparecer também. Versículo 17. Cada um deve pegar o seu incensário e colocar incenso nele, e cada um apresentará o seu incensário. 250 incensário, porque são 250 homens contra Moisés. Perante Jeová, então esses 250 homens que estavam contra Moisés ia ter que chegar perto de Jeová. Mas só que tinha que ir com incensário, né? Junto com você e Arão, cada um com o seu incensário. Versículo 18. Pegaram então cada um o seu incensário, colocaram nele brasas, colocaram incenso e ficaram de pé à entrada da tenda de reunião de Deus, junto com Moisés e o irmão de Moisés, Arão, que era sacerdote. Versículo 19. Quando Corá, que era levita, reuniu contra Arão e Moisés à entrada da tenda de reunião de Deus, todos os que apoiavam, que eram os 250 israelitas, a glória de Jeová apareceu a toda a assembleia que estava ali. Versículo 20. Jeová disse então a Moisés e ao seu irmão Arão, que era o sacerdote. Versículo 21. Separem-se, Moisés e Arão, deste grupo levita, para que eu, Deus Pai de Jesus, os extermine num instante. Vou matar eles num instante. Versículo 21 do capítulo 16 de Números. Versículo 22. Em vista disso, Moisés e Arão prostraram-se com o rosto por terra e disseram a Jeová, ó Deus,
O Deus do espírito de todas as pessoas, ficarás indignado com toda a assembleia por causa do pecado de um só homem, que é o Corá? Esses 250 israelitas que ele está levando junto com ele? Moisés era igual eu. Quando o dono da loja pedia para mandar a pessoa embora, dá mais uma chance no final, que leve a gente, né? Versículo 23. Então Jeová disse a Moisés, versículo 24. Moisés, diga à assembleia, afastem-se das tendas de Corá, de Datã e de Abirão. Versículo 25. Então Moisés se levantou e foi até Datã e Abirão, e os anciãos de Israel foram com Moisés. Versículo 26. Moisés disse à assembleia o que Deus tinha mandado falar. Afastem-se, por favor, das tendas desses homens maus, que é Corá, Datã e Abirão, e esses 250 israelitas. Eles são maus, e não toquem nada do que lhes pertence, esses levitas, para que vocês não sejam destruídos por causa do pecado dos levitas, de Corá, de Datã, Abirão e os 250 que estavam junto com eles. Pessoas. Versículo 27. Eles se afastaram imediatamente das tendas de Corá, de Datã e de Abirão. Porque na verdade tem um cabeça, né? Que foi Corá, Datã e Abirão, mais Corá. E Datã e Abirão saíram das suas tendas e ficaram à entrada, junto com suas esposas, com seus filhos e com suas crianças. Versículo 28. Moisés disse então, do seguinte modo, vocês saberão que Jeová me enviou, eu, Moisés, para realizar todas essas coisas, que isso não procede do meu coração. Foi ele, Deus, que faz, eu não pedi para ele fazer isso comigo. Versículo 29. Se eles tiverem uma morte natural, assim como todos os homens, e se a punição que sofrerem for a mesma de todos os homens, não foi Jeová que me enviou. Versículo 30. Mas, se Jeová fizer algo extraordinário com eles, e a terra se abrir e engolir a eles, e tudo o que lhes pertence, e eles descerem vivos à sepultura, vocês certamente saberão que estes homens trataram a Jeová sem respeito nenhum. Versículo 31. Assim que Moisés disse todas essas palavras, o chão debaixo de Corá, da família de Corá, né? Que a família sofre, Datã e Abirão, o chão deles se abriu debaixo deles. Versículo 32. A terra se abriu, que Deus mandou a terra se abrir, e os engoliu junto com as suas famílias, junto com suas casas, todos os que pertenciam a Corá, aqueles 250 que estavam ali a favor de Corá, e todos os seus bens também foram consumidos. Deus mandou a terra abrir, engolir todos eles, junto com as casas, junto com os bens materiais, junto com tudo que eles tinham. Eles foram mortos, eles foram sepultados vivos por Deus, Pai de Jesus. Versículo 32, 31. Versículo 33. Assim, os levitas que é Corá, que se rebelaram, 250 pessoas, a terra se abriu e os engoliu, junto com as suas casas, todos os seus pertenciam a Corá e todos os bens. Versículo 33. Assim eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos à sepultura, e a terra os cobriu, de modo que desapareceram do meio da congregação de Israel. Versículo 34. Diante dos seus gritos, todos os israelitas em volta deles fugiram, dizendo: temos medo de que a terra nos engula também. Vamos embora daqui, vamos bater o pé. Versículo 35. Então saiu um fogo da parte de Jeová e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso e que estavam a favor de Corá, de Datã e Abirão, que estava contra Moisés. Versículo 36. Jeová disse então a Moisés. Versículo 37. Moisés, diga a Eleazar, que é filho de Arão,
o sacerdote que retire os incensários do fogo, porque são sagrados. Também diga a ele, Eleazar, que espalhe as cinzas longe dali. Versículo 38. Os incensários dos homens que pecaram, pagando com as suas próprias vidas. Pecaram, foram falar mal de você, Moisés. Devem ser transformados em lâminas de metal para revestir o altar de Deus, porque foram apresentados perante Jeová e se tornaram sagrados. Eles devem servir de sinal para os israelitas. Versículo 39. Assim, Eleazar, o sacerdote, filho de Arão, irmão mais velho de Moisés, que era sacerdote, pegou os incensários de cobre que tinham sido apresentados por aqueles que foram queimados e mortos e o transformou em lâminas para revestir o altar de Deus. Versículo 40. Assim como Jeová lhe tinha ordenado por meio de Moisés, isso servia de recordação para os israelitas de que nenhuma pessoa não autorizada, que não fosse da descendência de Arão, devia se aproximar para queimar incenso perante Jeová, e de que ninguém devia se tornar igual a Corá, e os que o apoiavam também não, porque senão ele ia matar todo mundo de novo, ia fazer a terra abrir e comer todos eles vivos. Versículo 41. Logo no dia seguinte, toda a Assembleia de Israel começou a se queixar, reclamar contra Moisés e contra Arão, dizendo: foram vocês, Moisés e Arão, vocês dois mesmos que mataram o povo de Jeová, aqueles 250 homens que estavam junto com Corá, e com Datã e Abirão contra você. Foi vocês que mataram. É aquela coisa, né, gente? Você nunca vai falar mal do chefe, né? Sempre vai falar mal do gerente. É desse jeito. Versículo 41. Logo no dia seguinte, toda a Assembleia de Israel começou a se queixar contra Moisés e Arão, dizendo: foram vocês dois, Moisés e Arão, que mataram o povo de Jeová. Versículo 42. Eles viram que era Deus, que não era Moisés, que não era Arão, mas mesmo assim, eles não queriam falar de Deus isso, né? Que sabia que ia acontecer uma coisa pior para eles. Quando a Assembleia se juntou contra Moisés e contra Arão, olharam para a tenda de reunião e viram que a nuvem havia coberto a tenda de reunião e a glória de Jeová começou a aparecer. Graças a Deus, louvado seja o Senhor, porque ele sempre levava lá Arão e Moisés. Versículo 43. Moisés e Arão foram para a frente da tenda de reunião de Deus. Versículo 44. Jeová disse a Moisés. Versículo 45. Moisés e Arão saiam do meio dessa assembleia, para que eu, Deus, Pai de Jesus, o extermine num instante. Matar todos eles. Em vista disso, Moisés e Arão, como são bonzinhos de coração, prostraram-se, ajoelharam-se com o rosto por terra. Versículo 46. Moisés disse então a Arão: Arão, pegue um incensário e coloque nele brasas do altar e incenso também. E vá depressa, Arão, à assembleia e faça expiação por esse povo que está falando mal de nós. Porque Jeová ficou indignado com eles. A praga já começou, hein? Deus, quando ele fica irado, ele fica bravo e manda praga, e manda doença, ele faz o chão abrir para engolir os outros vivos, né? E a pessoa morre. Versículo 47. Botar fogo nos outros. Arão pegou imediatamente o incensário, assim como Moisés havia falado para ele pegar, e correu para o meio da congregação de Israel. Mas a praga que Deus mandou já havia começado entre o povo de Israel. Pôs assim o incenso no incensário e começou a fazer expiação pelo povo, pelo pecado do povo de Israel, que estavam contra Moisés e Arão. Versículo 48. Ficou de pé entre os mortos e os vivos, e o flagelado finalmente parou. E o flagelo finalmente parou. Aquela doença, aquela praga que Deus mandou, começou a matar eles. Versículo 49. Os que morreram por causa do flagelo foram 14.700 israelitas, além dos que morreram por causa de Corá, que se revoltou contra Moisés e Arão.
Versículo 50. Quando Arão, por fim, voltou a Moisés a entrar na tenda de reunião de Deus, o flagelo havia parado. Deus havia parado aquela doença.